Senhor presidente, eu vim a essa tribuna, na verdade, para, como já falou o deputado Pérez, falar sobre as questões que talvez envolvam tanto a população negra do nosso país, falar de Martin Luther King, falar de Machado de Assis, falar de André Rebouças, falar de todas as lutas feitas por negros e negras no mundo todo, falar de Antônio Cândido, de Zumbi e de Dandara dos Palmares, de Chico da Silva, falar de Teresa de Benguela, falar de Francisco de Assis. Aliás, quem conhece, deputados, Francisco Nascimento, o Dragão do Mar, aquele que inclusive tem música sobre ele, os 10 milhões de escravos trazidos contra a sua vontade, escravizados na África e trazidos para o Brasil, num processo que destruiu praticamente todo o continente africano e que ainda hoje, 400 anos depois, recebem salários menores, tem a maioria dos jovens mortos nas periferias com a pele negra, são discriminados em praticamente todas as atividades, são pessoas que construíram e continuam construindo o nosso país, o nosso continente, mas que não têm o reconhecimento, não tiveram, continuam sendo aquelas pessoas que, na maioria dos espaços sociais, aparecem como empregada doméstica, não que isso seja demérito, mas é colocado como demérito, aparecem como as pessoas que são os lavadores de carro, aparecem como aqueles que estão nas favelas, como Cidade de Deus sempre mostra, nunca aparecem como protagonistas. Sempre são secundarizados, porque os protagonistas sempre são aqueles que os escravizaram e que continuam os escravizando. Mas eu acho que também é preciso, senhor presidente, além de enaltecer a luta toda feita nesse período, reconhecer a luta feita pelos governos do PT, quando criaram cotas para pessoas que têm na escravidão a memória e no papel presente o não reconhecimento. Quando criou as cotas para negros e negras nas universidades, o governo do ex-presidente Lula, na verdade, fez um pequeno reparo a todo o processo que durante séculos manteve essas pessoas e todos os seus familiares discriminados na sociedade. Para alguns, isso é favor. Para nós, é obrigação e reconhecimento. Como é obrigação e reconhecimento, tantas vezes, situações que para alguns são privilégios, quando na verdade privilégios são para aqueles que sempre tiveram, presidente Paulito, tudo às custas da maioria da nossa população. Mas eu quero também aqui fazer um pequeno reparo e uma lembrança à questão ainda dos mais médicos, como foi utilizado já a tribuna pelo deputado de Ponta Grossa, deputado Paulic. E, obviamente, que como o deputado Paulic, como Vossa Excelência colocou, o programa Mais Médicos é um programa que deveria ser temporário e que para muitas prefeituras e para a população, os 26 milhões que ficarão sem médicos, muito por decisão das declarações desastrosas do senhor Jair Bolsonaro, que fala mais do que deveria. É preciso lembrar que os médicos cubanos, acabei de falar com o cônsul de Cuba, forma-se em Cuba, a bem da verdade, é preciso reparar aquilo que foi dito aqui, Cuba forma 13 mil médicos por ano. 13 mil médicos por ano. Em cada província em Cuba há uma universidade. Eu convido as pessoas que não conhecem que vão lá para ver o que significa a Universidade Latino-Americana, que forma 1.800 médicos por ano. 1.800 médicos por ano. Então, acho que quando a gente fala, a gente tem que buscar saber o que está falando. 1.800 médicos numa universidade em Havana. A cidade da juventude, a Ilha da Juventude, que foi devastada, inclusive, por um furacão, há 10 anos atrás, tinha uma universidade que formava mais de 700 médicos por ano. Médicos do Brasil, estudantes vindo do Brasil, estudantes vindo da Angola, estudantes vindo do Oriente, estudantes vindo da América Latina, coisa que o Brasil, infelizmente, não consegue fazer. Formar milhares de médicos para o mundo todo. Médicos que atendem mais de 60 países. Médicos que foram os primeiros a atender depois do desastre do furacão Katrina nos Estados Unidos. Médicos que foram voluntariamente atender o Haiti, quando a missão brasileira levou mais de um ano para se apresentar lá. Por isso, senhores deputados e senhoras deputadas, eu vou trazer aqui para os senhores, para que não haja...
Um minuto para concluir, deputado. Eu vou trazer aqui na semana que vem uma declaração do governo de Cuba, uma declaração do cônsul de Cuba, que está em São Paulo, porque eu acho que nós precisamos fazer as coisas para que a população entenda dentro daquilo que é o parâmetro da verdade. E neste dia não poderia ser mais significativo, porque mais da metade da população cubana, mais da metade, que tem grau superior, Cuba tem uma grande quantidade de pessoas formadas nas suas universidades, são negros. E talvez no dia 20 de novembro, a melhor homenagem que nós pudéssemos fazer a negros e negras no mundo todo e no Brasil especificamente, seria reconhecer que aonde os brasileiros às vezes não querem ir, por terem sido formados em universidades privadas ou públicas, mas sempre muito bem tratados do ponto de vista social, lá estarão cubanos fazendo o seu papel. E eu acho que hoje é o dia de reconhecermos, não o dia da consciência negra apenas, mas reconhecer uma grande lutadora pelos negros, pelas negras do nosso país, e que até agora, senhor presidente, não teve o seu reconhecimento e não teve apurado o seu assassinato. Marielle, assassinada, para concluir, vive. deputado. Obrigado, senhor presidente.